Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Clínica 360. Aqui apresentamos uma vez por semana evidências que impactam a nossa prática. Como é uma vez por semana, aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma atualização. Eu sou Patrick, médico de família e atuo em consultório próprio. E eu sou Luciano, também médico de família, atendo presencial e à distância e também apoio acadêmico ao programa Mais Médicos. Eu sou a Aline, médica de família e trabalho com telemedicina. A gente gostaria de lembrar, antes de mais nada, que tudo que a gente fala aqui representa as posições apenas do nosso ponto de vista e não das instituições em que a gente trabalha, e também lembrar que as referências dos artigos que a gente discute vão ficar disponibilizadas na área de texto da descrição do canal que você está ouvindo. No episódio de hoje, o Patrick vai falar sobre o impacto do uso de testosterona em homens com disfunção sexual. O Luciano vai falar sobre a avaliação da acuidade visual através de um aplicativo de celular. E eu trouxe uma meta-análise sobre tratamentos para alopécia areata. É uma revisão sistemática e meta-análise em rede que a Cochrane publicou em 2023 sobre tratamentos da alopécia. O artigo é uma revisão sistemática que incluiu 63 estudos randomizados, então 4.817 participantes. A população estudada eram de participantes entre 2 anos e 74 anos, que tinham alopecia areata, alopecia totalis e alopecia universalis. Eles compararam intervenções que incluíam o uso de imunossupressores clássicos, né, tipo corticoides, os imunobiológicos, inibidores de pequenas moléculas, imunoterapia de contato, estimulantes do crescimento capilar. Os desfechos que eles avaliaram, os desfechos primários, era o crescimento capilar de curto prazo, que era 75% de crescimento em 12 e 26 semanas, e a incidência de eventos adversos graves, e como desfechos secundários era o crescimento capilar a longo prazo, então era um crescimento maior de 75% após 26 semanas, e a qualidade de vida relacionada à saúde. Então, os resultados desse estudo mostraram que para o desfecho, crescimento capilar de curto prazo, uma medicação que é um inibidor de pequenas moléculas chamado baricitinib mostrou um aumento significativo no crescimento capilar comparado ao placebo, e no crescimento capilar de longo prazo também o baricitinib mostrou um aumento significativo no crescimento capilar de longo prazo. Com relação aos efeitos adversos, essa medicação pode aumentar, na verdade não pode aumentar, não aumentou significativamente a incidência de eventos adversos graves comparados ao placebo. As outras intervenções avaliadas, então, como os corticoides tópicos, os inibidores de calcineurina tópicos, corticoides intralesionais, corticoides sistêmicos, ciclosporina, metotrexato, azatioprina, hidroxicloroquina, mostraram pouca a nenhuma eficácia significativa no tratamento de curto prazo, mas eles tiveram uma evidência de baixa ou muito baixa certeza devido ao tamanho da amostra ser bem limitado. Então, esses estudos tinham um alto risco de viés. Os medicamentos biológicos subcutâneos incluíram um medicamento chamado etanercept, adalimumab, infliximab. Os resultados foram inconclusivos, então tiveram em estudos com baixa ou muito baixa certeza e não tiveram eficácia significativa. Os inibidores de pequenas células, de pequenas moléculas, aliás, que é esse baricitinib, e aí como curiosidade, esse baricitinib é uma medicação que foi liberada ano passado
pela Anvisa, então tem para comprar no Brasil, custa coisa de R$5.000. Então, enfim, mas tá disponível. Estimulantes do crescimento capilar, então minoxidil oral, minoxidil tópico, eles mostraram que o minoxidil pode aumentar o crescimento capilar a curto prazo, mas tem uma certeza de evidência baixa. Então, a evidência científica do minoxidil não é tão boa, mas ele se mostra eficaz para aumentar o crescimento capilar de curto prazo. Então, eles destacam, né, os autores destacam esse baricitinib como tratamento. E a gente tem certeza sobre outras terapias, né? Muitos dos tratamentos avaliados, eles apresentaram resultados incertos, e eles destacaram uma necessidade de estudos com maior qualidade, né? Para confirmar tanto eficácia quanto segurança. Eles sinalizaram algumas limitações aqui, né? Que muitos dos estudos incluídos apresentaram risco de viés por conta de falta de detalhe na randomização e cegamento, as amostras eram muito pequenas, eles tiveram heterogeneidade, né? Enfim, isso complicou para a gente extrapolar para essas outras análises. E é isso, então, resumindo, esse baricitinib mostrou ser ter um resultado de tratamento promissor para alopecia areata. Só precisa Ele resolve outros problemas também, assim? Exato. Eu parei nos 5.000 e ia falar besteira também, mas você já foi, né? Eu fui pesquisar porque eu não tinha ouvido falar, assim, queria ver, será que é liberado no Brasil e tal. Na verdade, eu vi primeiro 4.000 e pouco, mas daí num artigo estava falando que os custos chegam a 5.000, sim. Era promoção os 4.000, né? Se você deixar o seu CPF, o meu CPF nunca valeu tanto, ó. Exato. Impressionante. Se alguém quiser testar, Luciano, se você quiser testar. A alopecia areata. Isso aí é tudo areata, né, Lu? Assim, uma grande alopecia areata. Ou seja, assim, do que eu entendo disso, Aline, me corrija se eu estiver errado, assim, a não ser que seja disposto a gastar R$5.000 por mês, não tem muita coisa que fazer, talvez minoxidil ajude a curto prazo, talvez não temos muita certeza. O que se achou que fazia diferença, que era corticoide intralesional em fase ativa da doença, pelo jeito também não tem muita evidência. Os estudos, na verdade, assim, a questão os estudos eram heterogêneos e tinha uma amostra bem pequena, então eles concluíram que não dava para ter uma segurança grande, né, de orientar isso. Bom, acho que pelo jeito segue o jogo, então, né? Sim. Ok, então vamos lá. Sabendo pouco, mas assim, né, considerando outras possibilidades, né? Para quem tem disponibilidade de arcar com esse custo. E a gente seguindo o jogo aqui, vamos para o segundo artigo. Na verdade, eu fugi um pouco das regras e trouxe 2 em 1, mas vocês vão ver que eles valem por 1 no final das contas. Eu estava com uma angústia sobre rastreamento de alterações de visão, né, de alterações de refração e tudo mais, com o uso das estratégias tradicionais como Snellen, por isso ser um pouco complicado, ter a distância e tudo mais. E aí eu fui procurar algo para saber se eu consigo usar algo mais prático, como o smartphone, por exemplo. E aí eu me deparei com 2 artigos complementares. E aí eu vou explicar por quê. O primeiro artigo, ele tinha como objetivo desenvolver um teste em cartilha para fazer rastreamento em crianças, que era bem exatamente o meu objetivo. E a cartilha era algo menor, que ficava a uma distância menor do que um teste de Snellen. E essa cartilha chamava Handy Eye Chart, que é tipo cartilha de olho que está ali disponível na mão. E num segundo artigo,
eles pegaram essa cartilha validada e transportaram isso para um aplicativo de celular. Então não foi o mesmo grupo de pesquisa, inclusive, tá? Foram pessoas diferentes. O primeiro artigo da validação da estratégia foi em 2012 e publicado no jornal Ophthalmology, e o segundo foi em 2014 por um outro grupo de pesquisadores. E no final das contas, a metodologia que importa era que a validação foi feita com 60 crianças de 6 a 16 anos que já iam passar numa avaliação oftalmológica tradicional usando aquele das letrinhas, né, aquele esqueci o nome do termo que usa, e compararam essa cartilha tradicional com a RAND. E esse segundo artigo comparou com o smartphone. Então eles validaram primeiro o uso da cartilha para avaliar a acuidade visual nessa faixa etária e tem uma correlação de mais de 90% nesse estudo que compara com os métodos tradicionais. E o estudo que compara a cartilha nova, recém-validada com o smartphone, também trouxe mais de 90% de correlação estatística de que é um teste com confiança o suficiente para a gente poder fazer a avaliação oftalmológica das crianças nessa faixa etária. Então eu achei bem interessante essa estratégia. Não é um aplicativo que eu consigo baixar hoje no meu celular para já implementar na minha prática, mas isso me estimulou a buscar alguma alternativa que ou está sendo validada ou vai ser validada em breve para utilizar isso aqui no nosso cenário de prática. E essa cartilha, ela é internacional, porque ela usa gestos como se fossem ícones. E é bem interessante, né? Hoje em dia a criançada já sabe de ícone já desde criança, então faz muito sentido isso para a cultura atual. Eu achei bem legal essa duplinha de artigos. Os dois vão ficar aqui referenciados para quem quiser ler mais. Daí você vai tirar o emprego dos oftalmologistas, Luciano. Mas o ponto é que o Brasil é um dos únicos países que usa, né, médicos para fazerem essa avaliação de refração, né? Então, enfim, não quero nada contra oftalmologistas. Mas é isso, né? Em boa parte do mundo tem uma profissão que é um técnico que chama optometrista, né? Que é a pessoa que faz só o exame de refração. E aí acho que então a ideia disso é, de alguma maneira, começar a substituir. Mas eu não entendi, isso funciona só para rotina, mas tem alguma lógica de talvez entrar para fazer uma avaliação de refração em adultos? Não sei se alguém está pensando em substituir isso. Está muito no começo ainda, né? Olha, o escopo era para fazer uma avaliação mais de rastreamento, mas a lógica funcionaria para fazer uma avaliação de algo mais específico como grau. Mas não é o objetivo, não é para ser usado. Interessante. Acho que é pra gente basicamente para saber se a gente vai encaminhar ou não. É legal, assim, né? Tá trazendo um monte de coisa que pode ser bacana para a prática, assim, que a gente não tá nem sabendo direito, né? Assim, gostei. Casos que a gente está perdendo, né? Na verdade, acho que a ideia não é substituir ninguém, mas a gente deixar de perder a oportunidade de fazer uma avaliação detalhada, né? Dessas crianças, enfim, com baita impacto em muscularidade, né? Em outras áreas. Acho que, então, talvez então não traga então muito impacto na sua prática, tirando ficar mais atento ao que está saindo. É isso, Lu? Ainda não, vou seguir buscando um aplicativo que eu possa baixar no meu celular em português aqui. Legal, você me avisa, porque eu tô precisando passar no oftalmo de novo. Bora lá então, gente, pro último artigo, que é o meu. Vou falar um pouquinho sobre reposição de testosterona em homens com disfunção sexual. É uma revisão da Cochrane que saiu agora, em janeiro de 2024. Então hoje, 2 artigos de revisão da Cochrane para vocês. Eu acho que o motivo que eu queria trazer esse artigo é porque está, de novo, na moda das pessoas falarem que testosterona tem um impacto, que vai ser bom para homem, até para mulher, mas tem se falado muito sobre isso. Está chegando muito no consultório uma grande demanda das pessoas querendo usar testosterona. E eu achava assim que já tinha pouco benefício, mas eu quis estudar para não falar muita besteira.
Então, esse artigo ele foi uma revisão sistemática, feita com metodologia da Cochrane, que incluiu homens com 40 anos ou mais, com algum diagnóstico de disfunção sexual idiopática. Tá? Então, foram excluídos casos de hipogonadismo ou alguma outra alteração endócrina. E eles eram comparados com... eram os grupos, daí foram um grupo que usou testosterona e inibidor de fosfodiesterase, que é o Viagra, só a fosfodiesterase ou placebo. Tá? Então foram alguns grupos divididos aqui para usar isso. Os desfechos primários foram o impacto da disfunção erétil autoavaliada, então o homem respondia um instrumento, qualidade de vida sexual no instrumento validade, mortalidade cardiovascular, e os desfechos secundários foram suspensão do tratamento por efeito adverso, sintomas prostáticos ou sintomas urinários, que dá para confundir com sintoma prostático. Eu gostei que eles dividiram entre resultados de curto prazo, ou seja, menos de 12 meses, e longo prazo, do que mais de 12 meses. Eles acharam 43 estudos que tinham mais de 11 mil homens, nesses grupos que eu falei. Então, testosterona versus placebo, testosterona versus inibidor de fosfodiesterase e testosterona com fosfodiesterase versus o placebo. Tá? Então, assim, até 12 meses, foram 6 estudos de Randomized Controlled Trials com mais de 2 mil homens e não houve impacto, tá, de testosterona na função sexual desses homens e nem na qualidade de vida sexual. Mas também não trouxe o impacto na mortalidade cardiovascular. Perdão. E não trouxe algum evento adverso secundário importante ou algum sintoma incômodo. Quando se fala a partir de 12 meses, tá? Então os casos que se avaliou isso por mais de 12 meses, não se entendeu o efeito, não dá nem para cima nem para baixo, na disfunção sexual. Não se achou estudos que avaliavam qualidade da vida sexual ou mortalidade cardiovascular para mais de 12 meses. E não se tinha também dados sobre os efeitos adversos ou sintomas prostáticos. Tá? E a conclusão dos autores é que no curto prazo, menos de 12 meses, reposição de testosterona tem provavelmente pequeno a quase nenhum efeito na disfunção sexual, na disfunção erétil, na qualidade de vida sexual e também na mortalidade. E parece que não tem efeito secundário, prostático ou urinário. E no longo termo, né, acima de 12 meses, então, não dá para saber se tem algum efeito na disfunção erétil ou na qualidade da vida sexual, e não existe dados para avaliar o resto dos desfechos que ele estava buscando aqui. Tá certo? Então, acho que olhando para isso tudo aqui, eu fico muito confuso da onde as pessoas estão assim, colocando a testosterona como se fosse o comprimido ou a droga do século XXI, que melhora, parece que melhora tudo, as pessoas vendem como se fosse uma coisa maravilhosa, quando os efeitos, mesmo para quem tem problemas, é baixo. E tem se vendido muito para quem não tem problema nenhum. Então acho que vale, assim, a gente como médicos, mas se alguém não médico estiver ouvindo isso aqui também, vale ficar com o olho aberto para quem estiver fazendo uma super propaganda da testosterona, assim, com um super grau de certeza. Sabe, Patrick, eu fico também nessa mesma dúvida. Da onde as pessoas tiram isso, né? Aí eu lembro da pandemia, onde um monte de pré-print fazia regra ali, onde um monte de artigo de qualidade tosca fazia regra. Aí eu lembro também dos meus alunos que às vezes os caras não sabem epidemiologia básica para poder interpretar um artigo e aí começa a ter generalizações. Então acho que isso prova que talvez a sanidade mental de não prescrever testosterona como reposição hormonal de prevenção só porque uma testosterona dosada no sangue está baixa ou enfim, qualquer linha dessa de raciocínio não faz sentido, né? Não faz sentido na prática, quando você quer ver resultado, você não vê. Tem a satisfação que a pessoa acha que está tomando alguma coisa ali e pronto, beleza. Mas no final não muda, né? Tomar injeção de vitamina B12, água destilada. Mas ainda mais para quadros gênero. De disfunção sexual, né, Lu? Uma coisa assim, tipo, tão complexa, né? Assim, tipo, porra, vai impactar, né? Desde se a pessoa tá com uma relação feliz, estável, como é que ela tá no resto da vida dela, se tá fazendo atividade física, tá dormindo bem, tá tendo
tranquilidade financeira, tranquilidade no trabalho, emocional, e a pessoa quer reduzir isso para testosterona. Então, assim, me gera uma canseira quando alguém fala, quero testosterona porque eu tô com baixa libido. Tipo, meu Deus, vamos começar essa conversa aqui de novo. Eu tenho um amigo que no nosso episódio anterior sobre né, o uso de testosterona fez um comentário lá, né, de que ele se sente bem. E acho que, de novo, né, a gente pode recair sobre essas experiências pessoais, né, podem, né, questões relacionadas a placebo, sei lá. Então, se ele estiver vendo esse episódio aqui, a gente ainda não dá para ter certeza se faz sentido, né? Aparentemente não está fazendo. Mas eu concordo com o Luciano de que acho que como na medicina a gente está bem inclinado a um efeito tipo manada, assim, né? Alguém começa a prescrever uma coisa, o outro começa a prescrever. Então a pandemia foi uma total demonstração disso, né? Kit Covid, enfim, só porque todo mundo está fazendo, não, melhor fazer, né, antes que eu erre aqui, né? Tem aquele livro do Peter Gott, né, a indústria, os efeitos, é um nome complexo, eu não vou lembrar exatamente do nome do livro, mas que ele começa falando sobre, como foi a prescrição de corticoides, né, nos anos 70, 80, assim, e que gerou um monte de lesão e tal, né? Mas a gente é tendencioso a fazer um movimento assim, né? A não ficar para trás, né? A querer fazer a melhor coisa para o paciente. Será? Mas assim, voltando no caso da pessoa que usa testosterona e se sente bem, porque honestamente talvez se sinta melhor mesmo, tá? Algumas pessoas talvez tenham esse impacto e vai ter um quadro positivo, talvez nem todo mundo, mas algumas pessoas. Mas acho que a pergunta tem que ser anterior, da meu ponto de vista. Tipo, assim, alguma coisa está fazendo você não estar muito bem, não muito satisfeito com a sua vida, tá incomodado, e a resposta para isso, em vez de tentar consertar e resolver isso, é tipo tomar uma injeção de testosterona, um creme ou um comprimido. Tipo, me parece muito contrassenso. Tá tendo uma conversa com um paciente, acho que terça-feira dessa semana, que ele estava conversando que a disfunção sexual, estava com a vida sexual e libido baixa com a esposa e tal. Eu falei isso que eu falei, né? Pô, mas tem tanta coisa a mais e, né, assim, já parou pra pensar um tempo pra vocês voltarem a namorar, né? Tipo, pô, pega tua esposa, desce pra praia no final de semana vocês dois, deixa as crianças com os avós, gasta um tempo só vocês, vai passar a noite no motel, vai fazer um jantar, uma coisa legal. E aí ele falou, não, mas eu já fiz isso. Eu falei, como é que foi? Nossa, foi ótimo. Eu falei, pô, então o que você tá querendo? O que é melhor? Ficar tomando a injeção de testosterona ou né, tentar caçar e fazer momentos mais legais com a tua esposa pra você ficar feliz e tal? Daí ele respondeu uma coisa que eu não imaginava. Ele falou, eu quero os dois. Então eu joguei a toalha e tô buscando mais jeitos de conseguir lidar com essas demandas. É isso, né? O artigo traz... Pode falar, Aline. Não, eu ia falar sobre o nosso padrão de vida. Imagina, eu moro em São Paulo. Quantidade de trânsito que eu tô exposta, a quantidade sei lá, de tensão que eu tô exposta, violência, sei lá. Impacto pra caramba. Isso, pensa numa rotina de casal, ainda mais com filhos, né? Assim, pô, tipo, chega em casa, trabalha 40, 50, 60 horas na semana, mais 1 hora de trânsito, chega em casa, tem que lavar a roupa do Juninho, aí tem que fazer o jantar, aí, putz, quebrou um problema na pia. A gente acha que a vida sexual, a sexualidade, ela vai, tipo, né? Parece que terça-feira à noite, às 10 da noite, vai aparecer um desejo e tesão entre o casal. E, tipo, pô, a gente tem que fazer um esforço, né? Assim, eu tava vendo um podcast legal de uma galera falando, no começo a gente faz esforço, né? A gente leva pra jantar, e sai pra namorar, e conquista a pessoa e tal, não sei o quê. E aí, porque tá casado, acho que isso vai acontecer, assim, entre muitas aspas, organicamente, sem fazer nenhum esforço? Não, né? Tem que esforçar, tem que criar motivo, cria oportunidade, cria espaço dedicado pra isso. Não precisa botar no calendário, mas isso, vai jantar, faz um esforço de ter uma vida de casal mais legal às vezes, porque... me parece uma rotina um projeto muito mais gostoso de se fazer do que passar no urologista, no médico de família e ficar tomando testosterona, pô. É isso, e a interpretação do artigo não funciona para ninguém, não podemos recomendar em massa para todo mundo. Então, o cara que vai te convencer que aquilo é importante para ele, se aquilo é importante para ele, ele está ciente, entendendo que pode ser que não funcione, ok, né? Voto vencido.
Boa. Show de bola, pessoal. Acho que é isso por hoje, né? Até mais. Até mais. E um abraço.